Olá a todos, meu nome é Fernando, sou diretor da Escola de Ayurveda e é com grande satisfação que eu dou início ao primeiro vídeo do canal da Escola de Ayurveda no YouTube, com o tema Ayurveda Itihas, a história do Ayurveda. Tema de fundamental importância para que todos conheçam a origem e saibam como a Ayurveda se desenvolveu até os dias de hoje. Nesse vídeo eu vou falar apenas de uma pequena parte dessa história. Ao falar sobre a Ayurveda, a gente sempre necessita fazer uma introdução ao tema. Então, quando você faz uma breve busca, seja no Google, em jornais, revistas, reportagens, introdução de livros para leigos ou até mesmo vídeos aqui no YouTube, a gente se depara com a seguinte informação, que o Ayurveda é um sistema de medicina milenar que surgiu na Índia em torno de 3.000, 5.000, até mesmo 7.000 anos, cuja origem remonta aos Vedas, e ele é considerado um conhecimento sagrado, um conhecimento revelado pelos deuses através de grandes sábios que tinham grande capacidade, eles viviam numa região próxima aos Himalaias e eles expressaram e colocaram esse conhecimento em livros que nós podemos ter acesso até hoje. E isso vem despertando o interesse e a busca de muitas pessoas, porque o Ayurveda ele traz ferramentas muito eficazes em relação à prevenção de doenças, em relação à manutenção de saúde, e ele também tem se mostrado muito eficaz aí no complemento e no tratamento de algumas doenças. E algumas pessoas devem se perguntar como que um sistema tão eficaz, tão sólido, eu estou tendo acesso a isso somente agora. Como que o Ayurveda ele se preservou por tanto tempo? Ele realmente veio dos deuses? Ele nasceu pronto? O conhecimento que a gente tem acesso agora é exatamente aquele conhecimento que era praticado na Índia há milhares de anos? Então, eu acredito que com essa apresentação talvez a gente consiga esclarecer alguns pontos. Tá? Um grande destaque do Ayurveda é ele ter sido sistematizado e expresso numa grande literatura, numa vasta literatura médica. Então o Ayurveda ele é possível de ser estudado na sua história, na sua origem, por livros específicos de Ayurveda, escritos há muitos e muitos anos atrás, cujo mais antigo deles remonta em torno de 1200 a.C. Toda essa vasta literatura ela foi organizada, classificada de várias maneiras, entre elas a classificação dos principais livros. Então a gente tem o que chamamos de Brihat-Trayi, a Grande Trindade, que são o Charaka Samhita, o Sushruta Samhita e o Ashtanga Hridaya. Samhita é o nome dado a compêndio, a compilado. Tá? Então são grandes enciclopédias de conhecimento médico e que elas foram preservadas, algumas delas de forma completa e outras não, e a gente consegue ter acesso hoje para o estudo do Ayurveda. E todos esses livros, eles são exclusivos sobre a Ayurveda e todos eles nos contam a história sobre a Ayurveda. Então, para a gente falar da origem e de como a Ayurveda de fato surgiu, nada melhor do que a história que esses livros exclusivos de Ayurveda nos contam. Então, o Charaka Samhita, o Sushruta Samhita e o Ashtanga Hridaya são os livros que compõem a Brihat-Trayi, a Grande Tríade. E assim como os livros que compõem a Pequena Trindade, que são livros como Madhavanidana, Sharangadhara e Bhava Prakasha, todos esses livros eles trazem de forma harmonizada a mesma história no que tange ao surgimento, à origem do Ayurveda. E alguns outros livros que também não estão nem na Grande Trindade, nem na Pequena Trindade, como Ashtanga Sangraha e outros mais, a gente também encontra a mesma história que nos remete à origem do Ayurveda. Então, o Ayurveda ele surgiu da seguinte forma: ele foi criado por Brahma, depois ele passou para Daksha Prajapati, que ensinou para Ashwini Kumaras, que ensinou para Indra. Indra teve três principais discípulos, que foram Bharadwaja, Divodasa Dhanvantari e Kashyap. E cada um, por sua vez,
teve uma linha sucessória de pessoas que aprenderam com eles. Brahma, Daksha Prajapati, Ashwini Kumaras e Indra são elementos mitológicos. Então o que está em vermelho aqui é a história mitológica de como a Ayurveda surgiu. Então aqui são deidades hindus, certo, que desenvolveram a Ayurveda e foram passando de uma forma hierárquica até chegar nos seres humanos. O Ayurveda ele surgiu na Índia, tá? E o subcontinente indiano, ele foi todo conhecimento desenvolvido na era védica, ele foi originado através dos Vedas, né? Então por isso que a gente fala conhecimento védico, que ele teve origem nos Vedas. Os Vedas são talvez a mais antiga e ampla literatura presente em toda a humanidade. Toda ela escrita em sânscrito, no qual é abordado as mais variadas categorias de assunto, entre elas o conhecimento em medicina. Os Vedas eles são organizados em 4 livros: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. Todos eles abordam cuidados com a saúde de uma forma mais ritualística, uma medicina mágico-religiosa. E o último, Atharva Veda, ele se destaca por ele ter alguns aspectos mais próximos à medicina que vai ser praticada aqui por essas 3 pessoas. Tá? Então, ele tem informações mais precisas em relação à anatomia, à fisiologia, ele descreve ações práticas a serem tomadas em relação ao tratamento de doenças. Porém, no Atharva Veda a gente não vai encontrar a prática da medicina como a gente vai encontrar nos livros específicos de Ayurveda. Não tem o Ayurveda pronto ali dentro, né? Então a forma como a Ayurveda é classificada em relação à anatomia, à fisiologia, classificação de substância, método de preparo, classificação de doenças, formas de tratamento, isso você não encontra. Você encontra elementos que nos levam a crer que as pessoas que estão aqui tiveram acesso a esse conhecimento ou foram fortemente influenciadas por ele. Então, quando a gente fala que o Ayurveda tem origem nos Vedas, é uma afirmação correta, a fim da gente especular e entender que sim, pode ter, as pessoas muito provavelmente tiveram o acesso ali, mas a gente não usa os Vedas como objeto de estudo da Ayurveda, a não ser que você seja um pesquisador, mas não é um livro que a gente vai utilizar para estudo. Tá? Então, dito isso, os livros que são específicos, exclusivos sobre a Ayurveda, Charaka Samhita, Sushruta Samhita, Ashtanga Hridaya e todos os outros mais, eles compartilham dessa mesma informação. E o Ayurveda ele se desenvolveu então numa região fortemente influenciada pelo conhecimento védico. O Ayurveda é um conhecimento védico, né, cujas matrizes são védicas e compartilha da mesma base filosófica e das mesmas raízes com outros conhecimentos como o Yoga, o Vedanta e todos os demais conhecimentos védicos. Todos eles são base na mesma linhagem de Shastras, de linhas de conhecimento védico, ok? Então, naturalmente que esse contexto mitológico ele vai estar inserido. Muitos historiadores tentam entender esse aspecto mitológico e o porquê dele estar ali presente e como isso influenciou. Né? Muitos tentam entender quais foram as pessoas que estiveram atrás de Bharadwaja, de Dhanvantari, de Kashyap, né? Como eles aprenderam, como isso foi se desenvolvendo na sociedade por aquelas pessoas. Existe um grande furo de conhecimento entre a medicina presente no Atharva Veda e o que você vai encontrar aqui nesses livros depois. Né? Então, não temos acesso a conhecimentos intermediários. A gente tem um conhecimento extremamente limitado em medicina e já nos deparamos com algo muito completo. O que leva muitos a acreditar que realmente
essas pessoas tiveram acesso a algo maior, esse conhecimento realmente foi revelado pelos deuses para eles, conforme é apresentado nos livros e conforme a gente apresenta a história para toda a sociedade hoje. O Ayurveda é um conhecimento sagrado, um conhecimento revelado pelos deuses. Mas historiadores inquietos ainda tentam buscar os fenômenos sociais que aconteceram antes e como que a medicina veio se desenvolvendo e como eles foram aprendendo. Tá? Então, Bharadwaja, Dhanvantari e Kashyap, a gente tem acesso ao material produzido por eles. Né? Bharadwaja ele foi professor de Atreya Purnavasu. Atreya Purnavasu foi professor de Agnivesha e vários outros discípulos, e eles produziram, e Agnivesha ele produziu o Agnivesha Tantra, que deu origem ao Charaka Samhita. A gente tem acesso a esse livro hoje. Tá? Em um outro vídeo eu vou falar só sobre o Charaka, que é uma história bem longa. O Divodasa Dhanvantari, ele foi professor de Shushruta. E Shushruta também desenvolveu o seu tratado chamado Shushruta Samhita. A gente também tem acesso a esse livro, que é uma versão em 3 volumes. Ele é uma das maiores referências em cirurgia na história da medicina, foi um dos primeiros, é considerado o primeiro cirurgião da história da medicina, né, e responsável por desenvolver cirurgia de catarata, rinoplastia, cirurgia plástica, cirurgias ortopédicas, uso de anestésicos, dissecção de cadáveres. Tudo isso foi desenvolvido por Shushruta supostamente 3.000 anos atrás. Kashyap também recebeu conhecimento de Indra, a gente também tem acesso à sua obra. Esse aqui é o Kashyap Samhita. Se destaca por ter uma ampla abordagem em pediatria. Esse aqui não foi completamente recuperado, o livro começa no capítulo 18 já, e algumas partes deles não foram recuperadas. Então, o que a gente tem aqui é a história mitológica e como o Ayurveda ele foi aprendido por esses 3 seres humanos e transmitido a partir de então. Aqui a gente tem diferentes escolas de conhecimento, onde a gente pode ter diferentes abordagens em relação ao mesmo assunto, diferentes classificações, diferentes pontos de vistas sobre os mesmos assuntos. Né? Então, isso é muito interessante. Todo profissional de Ayurveda ele deveria fazer o estudo comparado das diferentes obras, né? E entender como cada uma aborda assuntos semelhantes. Por exemplo, o Shushruta, ele apresentava 360, uma contagem de 300 ossos no corpo humano. Né? A obra apresentada por Charaka fala em 360. A medicina moderna fala em 206. Então são diferentes classificações. Né? Panchakarma, que são as terapias de Shodhana, de purificação do corpo. Shushruta, ele classifica o Panchakarma acrescentando uma terapia de purificação do sangue. Charaka, ele não utiliza-se dessa classificação. Ação de substância no organismo. O Charaka, ele apresenta uma classificação de efeito pós-digestivo através dos sabores das substâncias. O Shushruta, ele apresenta uma classificação de ação pós-digestiva das substâncias de acordo com a sua propriedade, se ela vai promover peso ou se ela vai promover leveza. Então são diferentes classificações, formas de entendimento que nos levam a crer que o conhecimento ele teve fenômenos sociais, como ele se desenvolveu. O próprio desenvolvimento aqui do Charaka, ele também é um grande debate. Né? O Atreya Purnavasu ele teve 6 principais discípulos, onde foi apresentado as suas obras de uma vida de estudo, e o Agnivesha foi elencado o melhor livro, o melhor tratado, que posteriormente virou o Agnivesha Tantra, que deu origem ao Charaka e que foi reeditado um período depois a ser a obra que a gente tem completa hoje. Então o que a gente tem aqui é um desenvolvimento que a gente vê, um desenvolvimento da Ayurveda dentro de uma sociedade, em diferentes partes, em diferentes regiões, por diferentes pessoas, com diferentes características sociais e até mesmo diferentes demandas e objetivos. A gente percebe aqui toda uma linhagem clínica,
toda uma linhagem voltada mais para a cirurgia. Aqui a gente tem um grande destaque na área de pediatria. Todos eles são compilados, ou seja, todos eles abordam o Ayurveda de forma completa. O Sushruta não é um livro apenas de cirurgia, ele aborda desde a introdução e as bases do Ayurveda, toda a parte de Nidana, que é o processo de fisiopatologia, de fatores causativos das doenças, todo o processo de diagnóstico, tratamento, mas ele já nas primeiras páginas ele dá uma ênfase para a cirurgia. Charaka, ele também tem um aspecto da cirurgia, a cirurgia é um aspecto da medicina, mas ele tem um grande foco na parte clínica. E tudo aqui vai gerar diferentes escolas e linhagens, cada um deles tem diversos discípulos daqui para baixo, e assim a gente vai tendo acesso a uma ampla e vasta literatura médica. A principal escola mais completa e onde a gente tem mais acesso é essa linhagem aqui, né? Então, livros que vão surgir posteriormente, eles sempre trazem uma reverência ao Atreya Purnavasu, né, como um dos principais sábios, e todos os livros eles nos mostram essa história do desenvolvimento do Ayurveda e como ele surgiu. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer um próximo vídeo falando então de toda a literatura médica clássica, como esses livros, quais são esses livros, como eles surgiram, como eles se desenvolveram. E a gente depois vai fazer uma série de vídeos falando aí sobre cada um dos principais livros, para que vocês tenham um pouco mais de intimidade e se familiarizem um pouco mais com esses livros que são a base do conhecimento do Ayurveda e que todo profissional de Ayurveda utiliza eles como referência, certo? Muito obrigado por terem assistido e qualquer dúvida deixem nos comentários.